Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Eu sou Alex, amigo de vocês, iniciando mais um vídeo hoje aqui no nosso programa Palavra Viva, programa voltado à leitura e à exposição da palavra do nosso Deus na leitura expositiva. Mas eu de uma parada, né? Que nem diz outro, né? De uma parada, né? Eu parei com a leitura expositiva da Bíblia e nós vamos voltar em breve. É só eu terminar essa série aqui de estudo e de aplicação do caráter do nosso Deus. Então, se você quer ter o entendimento de uma família vitoriosa, fica no meu programa, assista o vídeo de ontem, volta no vídeo de ontem. Você que está no Facebook já está no primeiro vídeo na minha linha do tempo de publicações. Está o vídeo de ontem, que é a primeira parte. Hoje nós vamos fazer a segunda parte. Então é importante que você assista o vídeo de ontem para que você entenda o vídeo de hoje. A mesma coisa para você que está no YouTube, no Hubble e no Substack. Você tem que assistir o vídeo de ontem. E você que está nas outras plataformas, se inscreva no meu canal, no YouTube. Para você que está assistindo ao vivo no Facebook, o link do canal está na descrição do vídeo logo acima. E para você que vai assistir pelo Substack e pelo Hubble, está abaixo. Você que está no YouTube não precisa, mas você que está no YouTube, dê o joinha, é o like. É muito importante que você dê o joinha, porque o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e vai mandar para mais pessoas. Então por isso é super importante que você faça isso para mim. Dê o joinha no vídeo ou deixe algum comentário, qualquer coisa, número 1 ou bom ou ruim, não importa. Deixe algum comentário, porque isso vai gerar views no meu vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra maravilhosa. Então eu parei na leitura expositiva para eu tratar um pouco desse tema, porque é necessário fazer a exposição desse tema, que é o caráter de Deus. Deus colocou o seu caráter em nós, mas esse caráter foi perdido no Jardim do Éden. E assim o homem se perdeu após a criação, desobedecendo a palavra de Deus, e se tornou um ser humano rebelde contra Deus, e deixou de crer em Deus e passou a crer naquilo que ele vê nos seus olhos. O homem passou a ser materialista e buscar satisfazer a sua própria vontade. E a vontade que está dentro do homem é o mal que ele adquiriu ao comer da fruta que Deus tinha dito para que ele não comesse, porque caso ele comesse da fruta, ele morreria. Então ele comeu da fruta e morreu espiritualmente. Não, a sua ligação com Deus foi cortada, que nem uma TV que está na tomada. O fio alimenta a TV de energia e a TV faz gerar toda a imagem, dá vida à TV. Tira da tomada, a TV não serve para mais nada, porque não tem nada ali que interessa a nós. Assim é o ser humano. Ele foi desligado da fonte, que é Deus. E assim o ser humano passou a criar e a viver pela sua própria razão, pelo seu próprio raciocínio, pelo seu próprio jeito de criar o mundo. Só que tem um porém. Quando o homem foi desligado de Deus, infelizmente, o mal já estava enraizado na vida, no corpo, na alma do homem, e fez morrer o espírito, que é a ligação com Deus. E assim, Deus prometeu em Gênesis 3,15 que ele salvaria o homem dessa condição de caído, religaria o homem à tomada que é Deus, que é da onde vem a palavra religião, que é religar. Então o homem, em Cristo Jesus, confessando a Jesus como seu único sustento e salvador, ele é religado em Deus.
E nesse religar em Deus, nós recebemos de volta condições de termos de novo a criação de uma vida verdadeira em Deus, porque o Espírito em nós nasce de novo. E esse Espírito nascendo de novo pela palavra de Deus, que é isso que Jesus disse lá no Evangelho de João. Evangelho de João. João 6:63. Somente o Espírito da vida. Então, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, ele pode dar vida. E ele dá vida ao espírito do homem. Ele torna o homem um novo ser vivente. Ele passa a ter uma nova vida, um novo espírito. Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. A natureza humana não pode realizar o novo nascimento. Pelos meios naturais, pela religião falsa, pela pregação falsa, pela exegese falsa. Por todo meio que o homem tenta se religar a Deus da sua forma, ele não consegue fazer nada. Por quê? Porque é uma natureza caída, perversa e má. A natureza humana não realiza coisa alguma. João 6,63. Se a natureza humana não realiza coisa alguma, o que é que realiza então? Quem é que faz o novo nascimento? E as palavras que eu lhes disse são espírito, em minúsculo, aqui está em minúsculo, indicando que é o espírito do homem, e vida. As palavras de Jesus é que forma o novo espírito, é que dá forma e faz nascer o espírito no homem. O homem volta a se religar. O espírito vivificado de novo é a tomada sendo colocada na energia que é Deus. E assim temos condições agora de Deus trabalhar em nós, colocando em nosso coração, pela graça, de graça, sem exigir nada, colocando em nós, sem forçar, sem obrigar, sem violência, a gente, de uma forma amável, nós aceitamos as leis de Deus, o padrão de Deus, e o caráter de Deus começa a ser formado de novo em nós, que é o caráter comunicável, o qual eu estou pregando aqui. Então eu fiz essa primeira abertura para vocês estar ambientado no tema que é família vitoriosa. Família vitoriosa. A família vitoriosa. Como ter a família vitoriosa? Como a sua família ser vitoriosa mesmo dentro da igreja? Que você olha para sua família e é uma tragédia. E eu sinto muito. 99% do nosso povo cristão evangélico está sendo enganado por uma falsa teologia, por uma falsa exegese e por falsos pastores e falsos líderes, falsos diáconos, falsos missionários, que não estão fazendo o trabalho de pastoreio, do cuidado pessoal com cada família, com cada pai, com cada mãe, com cada filho nas casas. Hoje os pastores se recusam a fazer o papel de pastor, que é cuidar das ovelhas de Deus. Mas Deus vai cobrar de cada um. Aqui não tem um papel de julgar e condenar ninguém, mas apenas falo para alertá-los de que vocês precisam urgentemente buscar um pastor verdadeiro que ajude a pastorear o espírito, a alma e o corpo de vocês e a família de vocês. Porque hoje os líderes não querem mais se envolver nos problemas, nas dificuldades, nas lutas, ensinando de casa em casa, que nem Paulo, Pedro, João e todos os apóstolos faziam, ensinando de casa em casa e na eclésia, que era a igreja, como o homem de Deus tem que viver no padrão do caráter de Deus, que Deus quer que nós vivamos. Isso se acabou. Você vai para a igreja e apenas recebe um show, né? Um show gospel, música, shows, pregações que te exaltam o seu ego e que tenta colocar em você, né,
todo bem-estar social, de prosperidade e tudo mais, para tentar deixar você, né, durante uma semana aí, o mais contente e feliz possível no bem-estar social, mas não vão nas suas casas, não vão pessoalmente ver como você está lidando, como você está aplicando a leitura expositiva da palavra de Deus. Se faz a leitura, porque no grande 99% ninguém lê a Bíblia. Acabou-se dentro da igreja, né? Dentro do povo de Deus, os clubes de leituras bíblicas, leitura expositiva de Gênesis e Apocalipse, isso se acabou-se. Não existe mais. Então a igreja anda, que nem Oséias 6,4 diz: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. E assim continua, porque é uma falsas doutrinas, falsas teologias, falsas exegeses, hermenêutica, que são ferramentas de interpretação, criaram uma falsa teologia, falsas doutrinas bíblicas, e distanciou o povo de Deus do seu próprio Deus, e distanciou os pastores, tirou o compromisso dos pastores de ensinar de casa em casa, fazendo de discipulado pessoal na vida de cada família. Isso foi retirado dentro das igrejas. Pastores não querem se envolver nos problemas, nas dificuldades, e ensinar de em casa os irmãos superar seus pecados, seus defeitos, e criar um caráter, em se abastecer com a palavra de Deus, para que o Espírito Santo, que toma da palavra de Deus, que você lê todos os dias, para moldar e construir um caráter de um homem nascido de novo. Então, nem João 6,63. O Espírito é o que dá vida. Aqui tem uma ideia de uma mulher grávida. O Espírito Santo, quando uma pessoa crê em Cristo Jesus, entrega a sua vida, o Espírito Santo incuba ou gesta, entra em gestação para formar um novo homem. E a nutrição para formar esse novo homem vem de você estar ligado em Deus, estar na tomada ligado para receber a nutrição que vem de Deus, pelo Espírito de Deus. E essa nutrição é um desejo profundo da leitura da palavra de Deus, que vai te nutrir, que vai colocar dentro da sua mente, do teu coração, e vai transformar a sua mente, renovando a sua mente cada dia mais, que nem Paulo fala. Então você precisa urgentemente começar a ler a palavra de Deus para entender e compreender o caráter de Deus que precisa ser formado em você. Então, a família vitoriosa passa por esse tratamento, tá? Então, vamos orar para a gente dar início ao nosso estudo que vai ser trazido aqui para vocês. Hoje a gente fez a parte 1. Hoje nós vamos para aplicações práticas dos atributos de Deus. Vamos aplicar isso na nossa vida. Ontem nós vimos dois princípios básicos aí, só para a gente começar, que está lá em Efésios 5:1. Amor e santidade. Volta no vídeo de ontem para você poder entender isso completamente, porque senão você não vai entender hoje. Então volta aí no vídeo para que você possa entender. Na descrição do vídeo, aqui no Facebook, você se inscreve no meu canal e pode assistir pelo YouTube ou assistir aqui pelo próprio Facebook. E você que está no Hub e no Substack, você também pode assistir aqui pelo próprio Hub ou Substack, é só voltar no vídeo anterior. Então vamos orar para a gente dar continuidade ao nosso entendimento. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado a Deus pelo teu amor, pela tua graça maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Abençoa, Senhor, esse programa, abençoa a vida de cada um que vai assistir agora por todo o Brasil. Derrama da tua graça, da tua bênção maravilhosa sobre a vida de todas as pessoas por todo o Brasil, Senhor. Faça com que o Substack, o Hub, o YouTube, o Facebook não impeça que esse vídeo seja mandado para várias e várias pessoas. Que os algoritmos que faz a verificação desses vídeos, Senhor, eles possam ser confundidos, Senhor, pelo poder do sangue de Cristo Jesus, e levar esse vídeo para várias pessoas, para vários cristãos no Brasil, no mundo inteiro,
para que eles possam entender e compreender a sua vontade perfeita e agradável para a vida dos filhos de Deus. Por todo o Brasil, em nome de Jesus, ó Pai. Acorda a nossa igreja, reaviva a igreja do Senhor aqui nessa terra, Senhor. Transforma, Senhor, vidas de líderes e pastores, Senhor. Muda a nossa igreja, Senhor. Muda, nos ajuda, Senhor. Perdoa nossos pecados, nossos delitos. Temos pecado contra o Senhor, Senhor, meu Deus e meu Pai. E nos ajude, Senhor, a buscar o entendimento, a buscar o caráter do Senhor, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor quer. Abençoa todas as famílias da terra, abençoa todo o nosso Brasil. Nos livra, Senhor, de todo mal, toda maldade, Senhor, que está acontecendo no nosso país, toda corrupção, calamidade, tragédias, tudo está acontecendo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Faça com que sua igreja, Senhor, pregue a sua palavra, que a sua igreja exponha a sua palavra, incentive os irmãos a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse numa leitura expositiva, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos e amigos, e todos que estão assistindo comigo. Vamos para continuar aqui, né? Eu vou pro vídeo agora. Nessa segunda parte do vídeo, vamos ler e continuar lendo e buscando o entendimento do caráter de Deus. Vou abrir aqui um painel novo. Aí. Agora hoje aqui, ontem nós vimos, não podemos imitar a Deus em sua onipotência, onisciência ou eternidade, atributos incomunicáveis, mas somos chamados a refletir seu caráter. Tem que refletir o caráter de Deus. Uma reflexão. É que nem uma sombra, né? A sombra é a realidade. A sombra é a amostra do que é a realidade. Então, como nós não podemos ser igual a Deus, mas nós podemos refletir, lutar com todas as forças no nosso coração, que é o quê? Amar o objeto, dedicar nosso tempo, nossa adoração e nosso louvor a esse, que não é objeto, lógico, perdão, Senhor, é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, olhar para Ele através do conhecimento que Ele se revela de si mesmo, pela leitura expositiva da palavra de Deus, e imitá-lo o máximo possível. Isto é o reflexo. Quando eu, cristão, consigo refletir Deus que me ilumina, que me clareia, que fez de mim luz no mundo, quando eu me torno parecido com Cristo cada vez mais, pela leitura expositiva da palavra de Deus, que é a única forma de se parecer com Deus, buscar ser parecido com Deus, a única forma e um único meio é pela leitura expositiva. Sem leitura expositiva da Bíblia, da palavra de Deus, ninguém tomará a sombra ou reflexo ou refletirá o caráter de Deus para outros. Então, o primeiro passo é você ter o entendimento. No vídeo de ontem você já vai ter esse entendimento. Tendo esse entendimento, buscar ser preenchido e formar por completo o caráter de Deus para que você seja luz. Quando você passar a ser luz, você vai começar a clarear e iluminar as outras pessoas que estão em trevas. Então você passará a ser luz. Então, para isso significa que você, ao passar a ser luz, você já está numa condição de família vitoriosa. Porque a sua família e você é luz em meio às trevas e à escuridão. Então a escuridão não vai mais te derrotar. As trevas não vai mais te derrotar, porque você já passou a ser luz. Você brilha tanto, você ilumina tanto, que as trevas nunca mais podem entrar em você e tirar de você. Nem Deus mesmo vai fazer isso com você. Porque o propósito e o interesse de Deus é que você se torne luz cada vez mais para a louvor e glória dele. Porque sendo luz, sendo uma família de luz, sendo uma família abençoada, que reflete o caráter de Deus, as pessoas glorificarão e darão glórias a Deus por você ser luz no mundo. Não porque você fez isso por você mesmo,
Mas porque você seguiu os passos e os princípios do quê? De refletir o amor e a santidade de Deus. Então, por isso esse programa aqui agora, por isso esse entendimento aqui. Então, já compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E fique nele e assista o vídeo anterior para você poder entender completamente, né? Então, o mandamento é claro: sede, aqui ó, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, porque antes quem não era filho era criatura. E criatura não permanece, criatura não é herdeiro, mas o filho é herdeiro. E nós somos herdeiros da luz deste mundo, para este mundo. Então você, como filho, agora pode refletir a glória de Deus. Aí nós vimos o princípio básico, amor e santidade. Nós vimos, né, atributos de Deus: amor, Deus é amor; santidade, Deus é, né, aqui ó, Deus é separado do mal. Depois nós vimos também o que significa na família, a base de todos os relacionamentos, incondicional e sacrificial. Depois nós vimos também, né, aqui a pureza moral, rejeição do pecado e busca da conduta irrepreensível, santidade e separados do mal. Como aplicar exemplos práticos: o cônjuge, né, o homem e a mulher se doa buscando o bem do outro antes do seu. Efésios 5:25, nós lemos. Os pais amam os filhos com paciência, mesmo quando falham. Santidade de Deus: definir padrões morais elevados na casa. Linguagem, a gente viu a linguagem obscena, não falar palavrão, nada de torpe saindo da sua boca. Entretenimento adequado, amizades adequadas. Os pais lideram pelo exemplo. Quer dizer, o pai tem que ser um exemplo. Uma pessoa que vive na cachaça, uma pessoa que, né, que tem uma linguagem obscena. Entretenimento é bebida, jogo, lascívia. Que as amizades deles são péssimas amizades, gente ruim, de mau caráter. Então tudo isso o homem tem que ter um exemplo correto para os seus filhos, para que eles vejam isso. Confessando os próprios erros. Caso o homem de Deus erre, é de suma importância que o homem de Deus, quando errar na sua família, ele deve confessar os seus erros diante dos seus filhos e consertar e fazer um conserto, para que seus filhos vejam que, apesar dos pais serem pessoas falhas e erradas, eles percebam que estamos olhando para Cristo, olhando para Deus, e Ele é o exemplo perfeito, infinito e acabado de toda a santidade. E que Deus me perdoa por eu estar errado e eu me conserto. Com isso eu não devo mais o meu pecado nem a Deus, nem a Satanás, que eu nunca devi para ele, eu sempre devi a Deus. E não devo mais aos meus filhos, nem minha esposa, nem a outra pessoa, e nem a ninguém. Por quê? Porque eu confessei os meus pecados, Cristo morreu na cruz, me lavou e me purificou. Vê se é um negócio aqui. Deus me lavou e me purificou dos meus erros, do meu pecado, e assim eu me mantenho santo, limpo e puro diante dos meus filhos, e assim meus filhos vão poder confiar em mim e vai poder me copiar, vai poder ver que eu estou emitindo luz a eles no ensinamento e numa vida piedosa. Então isso é muito importante na vida de um pai e de uma mãe. Isso é o 99% de tudo que um pai e uma mãe deve fazer para que seu filho veja o reflexo de Deus através de nós. Mas isso não é ensinado de casa em casa e nas famílias. Isso não é ensinado nos casais novos que estão se casando e que estão tendo filhos, para que eles aprendam isso. Isso eu aprendi. Isso eu aprendi porque eu tive pastores na Igreja Bíblica de Jundiaí, né, que na época era o presbítero Davi, pastor Heber Diniz,
né, que está na Igreja Batista lá em Campinas. Eu aprendi com eles, porque eles vieram na minha casa me ensinar, me pastorear e me educar como eu deveria, né, olhar para Deus, refletir o caráter de Deus na minha família, para que a minha família fosse uma família vitoriosa, uma família abençoada. E pode ter certeza, os meus filhos não se desviaram, não abandonaram a fé, não saíram da igreja. Cometeram os erros, cometeram. Os dois mais velhos cometeram o erro. Mas foram aguidos, foram corrigidos pelos pastores, ainda o pastor Davi até hoje, apesar de eu ter me mudado de Jundiaí para o Nordeste, mas sempre ligado ao pastor Davi, que sempre foi o nosso pastor, né? Amado pastor Davi, lá da Igreja Bíblica de Lambari. Procura, ele tem um canal da igreja dele aí. E é ótimo o canal dele. Eu recomendo. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo o canal da Igreja Bíblica de Jundiaí, que é o pastor Davi, que tá pastorando uma igreja lá em Lambari, no sul ali de Minas Gerais, perto de São Paulo, né? E que foi ele, o pastor, que me tomou pela mão, que eu era de uma igreja pentecostal, né? E estava numa condição de erro. E Davi me tomou pela mão, com muita paciência, com muito amor, pastoreou eu e minha esposa e nos deu a base da certeza do caminho que nós deveríamos viver para refletir a glória de Deus na vida de nossos filhos. E nós fizemos isso, porque nós vimos isso na vida do Davi, refletindo na vida das duas filhas dele e do filho dele, que até hoje nunca se afastaram da igreja, nunca abandonou a fé. E então isso marca um caráter de um homem verdadeiro de Deus, Davi Paulinetti. É só procurar aí, vocês podem procurar no YouTube, Igreja Bíblica de Lambari. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí em cima ou abaixo. No YouTube também eu vou deixar a descrição. Eu vou deixar o link da Igreja Bíblica de Lambari, porque ele posta e coloca todos os cultos e ensinamentos que é feito lá, é postado no YouTube. E isso tem sido essa igreja, né, mesmo de distante, mas é a igreja que tem abençoado a minha família aqui no Nordeste, Calumbi, né, Calumbi, Pernambuco. Então é de muita suma importante que você busque um pastor que te pastoreie de perto, que olhe a sua vida, que verifique aonde você está errando e aonde você está acertando, vai te ajudar nos seus erros, né, com amor, e você deve aceitar, porque a ovelha ela aceita a correção do pastor, porque ela sabe que ele ama ela e ele tem o melhor para ela. Então toda a correção eu sempre aceitei de Davi com amor e nunca falhou. Todas as correções que Davi fez, o meu pastor fez, ele nunca errou e sempre foi certo. E hoje ele pastoreia a minha família ainda, mais 2 filhos meus que casaram, mais 2 famílias, são 3 famílias sendo pastoreadas aqui no Nordeste, mesmo à distância, e são famílias que têm problemas e vocês não sabem que problema tem e dificuldade, mas porque tem um pastor que realmente se preocupa comigo, mesmo à distância. Você fala assim, mas como é que ele faz isso? Hoje com a tecnologia é muito fácil, você faz uma chamada no WhatsApp, você faz chamada de qualquer meio que você queira, e o pastor pode te ajudar aí numa reunião, né, numa videochamada. Você conversa, ele lê a Bíblia, você conta o que está acontecendo na sua vida, com a sua casa, abre o seu coração, expõe tudo o que está acontecendo e ele vai te orientando. Isso é de muita importância. Isso deveria crescer cada vez mais dentro das igrejas, já que alguns pastores não querem ir na casa das pessoas, eles podiam fazer um programa como esse. Todos os dias, a pessoa está na igreja, o pastor está na igreja, fica 8, 7 horas na igreja. Ele podia muito bem combinar com a família, abrir uma videochamada com a família ali reunida na sala ou na cozinha, com o celular espelhando na sua tela de TV ali, e o pastor ouvir eles e eles ouvir o pastor, o aconselhamento e acertar, né? Aconselhar para melhorar naquilo que está ruim e incentivar aquilo que está melhorando cada vez mais. Então isso é de suma importância. Então esse é o meu testemunho
como que um pastor verdadeiro, que é preocupado com a minha vida, preocupado com a minha família, que se engaja e que se ama de verdade, a ponto de se doar, a ponto de até se estiver passando por necessidade financeira, ir lá no caixa da igreja, falar e pedir para ajudar. Então, isso é um pastor verdadeiro, isso é um amor verdadeiro, isso é fazer o papel de pastor e de cuidar das ovelhas de Cristo aqui na terra. Então, o homem deve ser ensinado confessando os próprios erros. E isso só vai ser feito se você estiver sendo pastoreado de verdade por um pastor que vai ensinar que você tem que confessar. Porque o homem não quer confessar. Não é da natureza humana um homem sentar na frente da esposa, dos filhos, dizer que errou, pedir perdão e orar e se consertar com Deus. O homem não quer fazer isso. Como ele não quer fazer isso, então os seus filhos vão vendo o seu mau exemplo, vai vendo o seu mau caratismo, que ele nunca se arrepende do que ele faz, ele nunca pede perdão pelos erros dele, ele nunca se conserta com Deus para ser uma pessoa que para ser uma pessoa santa. Uma pessoa santa é uma pessoa separada. Quando erra, ele confessa o seu pecado diante dos seus filhos e esposa e se limpa e se conserta com Deus. E isso é de suma importância, porque isso vai refletir na vida dos filhos. Isso vai refletir na vida dos filhos. E eu estou falando isso porque eu vivo isso. Eu não estou falando de coisa que eu criei da minha mente ou que foi o pastor que manda. Não, o pastor me ensinou. O pastor Davi me mostrou, né, pessoalmente desde o início, lá nos meus 19, 20 anos. Hoje estou com 44 anos. Ele me ensinou isso lá nos princípios básicos. E eu vim seguindo e ele veio verificando, vendo se eu realmente, quando tinha dificuldades e problemas, conversando no dia a dia, quando a gente tinha nossas reuniões de família com ele, verificando se eu estava cumprindo o caráter de Deus, cumprindo esses princípios, colocando em ordem essas coisas que ficam em desordem. E assim ele foi me ajudando em oração, incentivando, e assim eu faço essa aplicação na minha vida até hoje. Então precisamos desse pastoreio, pessoal. Precisamos fazer isso em nossas próprias vidas, para que a sua família seja uma família vitoriosa. Tudo isso é para que a sua família seja uma família vitoriosa. Sem esses procedimentos, sem fazer isso, você não terá família vitoriosa. Então vamos dar início aqui à segunda parte. Vamos ver até onde a gente vai nessa segunda parte, né? Essa é a segunda parte do nosso vídeo, aplicações práticas dos atributos de Deus. Os atributos comunicáveis de Deus, como paciência, bondade, fidelidade, transformam a dinâmica da família. Então, através da paciência, da bondade, da fidelidade, vai ter, né? A família será transformada, tá? Então, os atributos comunicáveis de Deus, paciência, bondade e fidelidade, transforma a dinâmica da família. Atributos de Deus. Então vamos ver aqui, né? Atributos de Deus. Paciência e longanimidade. Longanimidade. O que é paciência? Deus é paciente e Deus é longânimo. Paciência. Como que Deus age com o homem, que é o atributo de Deus, que é comunicável, que comunicou a nós ser paciente. Na história, que é o que eu estou fazendo, que é a leitura, por isso que tem que ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, para você entender como que Deus é paciente. Adão e Eva pecou. Deus podia ter eliminado eles ali de logo e ter feito. Ele não podia fazer outro homem, ele não podia fazer outra mulher, porque Deus não criou tudo a partir do nada.
Ele podia, mas por que ele não fez? Porque Deus é paciente. E por que Deus não exterminou logo o homem e a mulher? Porque Deus não é tirano. Deus não é tirano. Deus não obriga ninguém a nada. Deus não obriga o homem a amá-lo, a se voltar, a se arrepender dos seus erros. Ele mostra o caminho da saída. Ele mostra a oportunidade. Ele dá a oportunidade. Ele cria a oportunidade. Foi ele que criou a oportunidade do homem se voltar para ele. Desde o Jardim do Éden, Deus deu o escape e promoveu o meio pelo qual Adão e Eva podiam ser perdoados por Deus e serem salvos, que nem morreram salvos. Deus promoveu em Gênesis 3. Gênesis 3. Gênesis 3:15. Deixa eu só ver um negócio aqui que eu quero colocar para vocês mesmo verem. É melhor vocês verem comigo, né? Pode ser que o vídeo fique um pouquinho longo, mas a gente para e depois a gente continua da onde parou. Eu vou mostrar para vocês que Gênesis 3:15, a paciência de Deus, como Deus é paciente. Só por Deus ser paciente, já deixa bem claro que Deus não é um déspota tirano que obriga as pessoas. É só você olhar para essas ditaduras, né, aí do meio social, né? É só você ver como age os ditadores, né? Como que os ditadores agem? Como que eles agem com as pessoas? Eles são déspotas, né? Eles obrigam as pessoas a servirem eles forçadamente. Mas nós precisamos entender que Deus não precisa. Que Deus não precisa disso. Ele nunca precisou. Deixa eu só abrir a Bíblia aqui com vocês. Pronto. Abri a Bíblia aqui. Que agora vocês vão ter a oportunidade de, junto comigo, ler aí como que Deus não agiu com tirania. Deus não foi um tirano. Veja só. Aqui, ó. Gênesis 3:15. Por amor, olha o que Deus fez. Gênesis 3:15. Quando Deus vai falar com a serpente, ó. Aqui, ó. Pessoal. Aqui, ó. Farei que haja entre... Deus está falando com a serpente. Então, aqui, ó. Então, o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o seu próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Rastejará no pó enquanto viver. Ou viverá do pó. Farei que haja inimizade entre você e a mulher,
entre a tua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça. Por toda a vida. Não, ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso aqui está falando de Jesus, que veio e morreu na cruz pisando na cabeça da serpente. E no verso 21, Deus dá o escape para Adão e Eva serem perdoados. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Deus, o Senhor, fez peles de animais. Então Deus pegou um animal que não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva, e sacrificou o animal para cobrir a nudez e o pecado, a promiscuidade, a malícia, todo o mal que entrou dentro do coração do homem a partir daquele momento. Então Deus fez um animal inocente morrer no lugar do pecador, assim indicando que alguém no futuro, que não tinha nada a ver com o nosso pecado, deveria morrer para cobrir o nosso pecado e nos perdoar. E esse, Gênesis 3,15, é o descendente da mulher. Farei que haja inimizade entre você, que é a serpente, e a mulher, e entre a sua descendência, a sua descendência, que é o descendente de Satanás. Todos os homens nascem como filhos de Satanás, e o descendente dela. Vai haver uma amizade. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então Deus promete, isso aqui chama broto evangelho. Deus anunciando o evangelho da salvação desde o início da criação, resolvendo o problema. Então Deus não é um Deus tirano que obriga ninguém a servi-lo. Deus não é um Deus déspota que vai obrigar. Então Deus, com muita paciência, suportou os homens até Jesus Cristo. Quantos anos isso? Quantos milhares de anos isso não levou? Levou mais de 3.000 anos para que ocorresse. Então, olha o tamanho da paciência de Deus. Então, no sentido de que aqui do paciência de Deus, Deus foi paciente. Então, o pai de família também deve ser paciente, entendendo que Deus tem paciência. Ele espera, ele tem paciência, ele não é arrogante, ele não é estúpido, ele não faz as coisas pela força, ele não quer na sua hora, da sua forma, não. Ele é um Deus paciente, ele vai esperando as coisas acontecer ao longo do tempo da história, que ele mesmo determinou. Se ele pré-determinou e fez todas as coisas, então eu tenho que entender que Deus já determinou todas as coisas na minha vida. E eu devo refletir essa mesma paciência, entendendo que, mesmo que venham as provações, ou as tentações, e as lutas, as dificuldades, eu tenho que ter paciência em Deus, esperando que Deus tenha o melhor para mim, para que a minha família seja uma família vitoriosa, para que eu não venha agir como um déspota que quer obrigar as pessoas a seguir a sua ideologia, né? Que nem a gente vê vários países aí, onde o cara se senta num trono de um governo, finge democracia, finge, né, ajudar e dizer que ele é que vai promover todo o bem, o governo dele é que vai promover o bem social para todo mundo, e ele pede para as pessoas seguir a ideologia dele, mas as pessoas não querem seguir, e daí ele começa a colocar, né, a sua estrutura de governo para perseguir todos aqueles que não querem fazer a sua vontade. Deus não é assim. Ele tem paciência, porque ele já fez todas as coisas, ele determinou todas as coisas no tempo devido. Então, Deus vai agindo com paciência. Atributos de Deus, a paciência. Então, Deus fez e criou todas as coisas para um determinado tempo. E ele é paciente em esperar.
E eu, como homem de Deus, um homem de família, na minha vida, na minha família, eu também tenho que ser, da mesma forma, ser paciente, orando e entregando a Deus aquilo que não está no meu poder, de mudar, de consertar, de arrumar, e de orar, e ser paciente e esperar que Deus vai colocando em ordem todas as coisas. Ele vai trabalhando com as pessoas em minha volta, com os meus filhos rebeldes. Ele vai trabalhando no coração deles, vai trabalhando com a minha nora, a minha esposa, vai trabalhando com meus parentes. Então eu devo ter paciência, esperar e saber que Deus está no comando, que Deus está controlando todas as coisas e que Ele não vai fazer nada de acordo que não seja da vontade dEle. E não adianta eu querer forçar, não adianta eu brigar com as pessoas, querer forçar que as pessoas mudem, querer forçar que as pessoas deixem os seus maus hábitos, os seus maus costumes, deixem a sua condição de vida. Não tem como eu fazer isso, porque as pessoas foram feitas para viverem de acordo com aquilo qual o padrão da sua própria carne, o qual elas nasceram. Elas só vão mudar a partir do ponto que o mesmo poder que entrou na minha vida e me fez nascer de novo, e através de discipulado e pastoreio, a palavra de Deus foi me moldando e criando um novo homem, fazendo nascer de novo um novo homem, através do Espírito Santo de Deus, no meu espírito que nasceu de novo, e o qual eu estou gestado dentro do Espírito Santo, e ele está me nutrindo, colocando o desejo da leitura da palavra de Deus, que é a palavra que transforma e molda a minha vida. Então eu tenho que ter paciência, assim como Deus teve paciência e tem paciência comigo. Então esse atributo de Deus é comunicável, é comunicáveis a nós. Nós precisamos entender isso. Não agir como o mundo age, com tirania e não com paciência, porque Deus é paciente. Longanimidade, Deus é longânimo, que é quase o mesmo sentido. Deus estica, longânimo, animosidade. Deus, quando vê o erro de seus filhos, quando ele vê, ele não age de imediato, né? Com ira, com raiva. Ele não tem um ânimo explosivo, que nem muitas pessoas. Eu quero agora e tem que ser do meu jeito. E como eu tenho sofrido na minha família com pessoas assim, que se as coisas não forem do jeito dela, pronto, o barraco está armado e vai derrubar o barraco, vai chutar o balde, vai chutar a caixinha no chão, vai fazer de tudo, vai jogar tudo pelo chão e tá feito o escândalo. Assim são as pessoas do mundo. E Deus não agiu assim. Ele esperou até o tempo de Cristo, quase 3.000 e poucos anos aí. Deus com um ânimo longo, em vez dele agir logo com tirania, teve um momento na história, que é no tempo do dilúvio, Deus não chutou o balde porque ele não acabou com a raça humana. Ele poderia ter feito isso. Mas ele simplesmente eliminou o mal na terra, que já não servia para mais nada para Deus, porque Deus passou mais de 1000 anos esperando que o homem se arrependesse, mas o homem continuamente se misturou, se mudou, fez coisas perversas, destruindo a si mesmo, com essas mesmas ideologias que tem aí que está destruindo o mundo. Eles também fizeram isso no passado, a um ponto que Deus só achou Noé, sua esposa, seus 3 filhos e noras, salvou aquelas 8 pessoas. Por quê? Porque o ânimo de Deus tinha sido longo, esperando que o homem se arrependesse e mudasse do seu mau caminho. Mas Deus viu que Deus sabia que o coração do homem corrupto não iria se voltar mais para ele, cada dia mais ia destruir, e o próprio homem ia se destruir de uma vez por todas. E também porque havia a promessa da paciência de Deus, de que ele um dia destruiria todo o mal que foi colocado aqui na terra através de um descendente da mulher, que é
descendente de Maria, que é Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, Deus deixou seu ânimo longo, ele não foi bravo, ele não agiu com ira. Ele esperou, teve um ânimo bem longo, com muita paciência. Quer dizer, longânimo, né? Ânimo longo. Ele não se estourou logo de cara, ficou com raiva. Não, ele deixou o seu ânimo de não ficar com raiva, de esperar com paciência, numa longanimidade, esperando. Então, essa é a longanimidade de Deus. O que significa na família? O que é a paciência aqui? O que significa na família? Esse ânimo longo. O que significa na família? Capacidade de suportar erros e falhas dos membros da família sem reagir com ira. Tá vendo? Ser paciente, esperando e sabendo que Deus fez todas as coisas e Ele está no controle. Paciência, esperando em Deus. Ser longo, não agir logo com ira. Ser longânimo, agir com bom ânimo, esperando que Deus vai mudar aquela situação. Deus vai dar a solução. Então não precisa irar, não precisa ter o pavio curto e já sair xingando e brigando. Não. Seja longânimo como Deus é. Suportando erros e falhas. Suporte. Deus não suportou a raça humana 3.000 anos? Como aplicar? Exemplos práticos de como aplicar. Como eu devo aplicar isso? Então, já que eu preciso ter esse ânimo bem longo, então, como eu devo aplicar? Então, vamos lá. Na aplicação na família. Então, na aplicação na família, nós vamos ter um texto aqui. Ó. O texto é Efésios 3:13. Efésios 3. Colossenses 3:13. Que Efésios? Está separado aqui. Colossenses 3:13. Diz assim: sejam compreensivos, seja compreensivos. Deixa eu trazer a Bíblia aqui, e daí a gente vê direto na Bíblia, né? Colossenses. Deixa eu abrir uma outra Bíblia aqui. Colossenses. E você lê junto comigo aqui, ó. Colossenses 6:13. Sejam compreensíveis uns com os outros e perdoem quem os ofende. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam do amor, que é um dos atributos de Deus comunicáveis a nós, que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Tá vendo? Então, é isso
Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, está nos dizendo: sejam compreensíveis uns com os outros. Então isso deve ser feito. Então vamos voltar aqui para o nosso texto. Como, né, cônjuge suportar. Aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. A gente já leu. Ah, não, esse aqui era do... Ah, eu li errado, pessoal, desculpa. O Efésios 6. Efésios 6:4 mesmo. Vou ver aqui se apareceu. Deixa eu apagar aqui. Deixar nenhum aqui. Vamos ler Efésios 6:4. Efésios 6:4. Aquele que a palavra já existia. Aqui, ó. A palavra estava com Deus. Pais, não trate seus filhos de modo a irritá-los. Paciência e ânimo longo. Antes, eduque-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Então, tá vendo? Ter ânimo longo e lidar com a disciplina do Senhor. Aqui, ó. Então vamos ler aqui, ó. Como aplicar exemplos práticos. Paciência de Deus, que são atributos comunicáveis. Cônjuge, suportar longos períodos de estresse. E suportando longos períodos de estresse ou dificuldades financeiras. Então, o cônjuge, marido e a mulher, suportar com paciência longos períodos. Uma dessas áreas é o estresse. Está passando por algum tipo de estresse, do trabalho, pressão, alguma coisa assim, ou da própria vida, ou problema de saúde, alguma coisa que está te dando estresse. Você usar o quê? Paciência e longanimidade de Deus. Estresse ou dificuldade financeira ou qualquer outra dificuldade. Esperar com paciência. Usar paciência e longanimidade de Deus. Pais, não se irritam facilmente com a desobediência repetida, mas ensinar com calma. Tá vendo? Quando você tem que ensinar com calma, lógico. Tem um período da vida da criança que vai precisar aplicar um corretivo um pouquinho mais pesado. Não posso falar aqui o que é, porque senão vamos ter problema aqui na transmissão ao vivo ou no vídeo. Então, é a famosa, né, chinela havaiana, né? Varinha de capa-bode. Mas, primeiro, você agir com paciência, com ânimo longo, tendo paciência, esperando com paciência, suportando com paciência o seu filho, dando tempo para ele digerir e entender o que está acontecendo. Não fazer como muitos pais fazem, que por falta de amor, por não ter o amor de Deus, que é isso que o mundo faz, não querem ter o ânimo longo na disciplina e no ensino. Então o que eles fazem? E isso acontece muito dentro das igrejas, que eu vejo os pais fazendo, e isso é falta de pastoreio, isso é falta de um pastor para poder ensinar. Com a paciência e a longanimidade, não é porque você está sendo longo, é que você desistiu. Porque Deus não desistiu do ser humano. O ânimo de Deus foi longo, ele se manteve animado, que um dia o pecado da raça humana seria eliminado e tirado, porque ele mesmo proveu o meio. Então ele mesmo era o garantidor. Então ele salvou Noé e sua família, porque Noé era justo diante de Deus,
E Deus salvou Noé, mostrando a sua paciência e longanimidade, esperando que um dia tudo ia ser resolvido, como foi resolvido na cruz. Então, o ânimo deve ser longo, mas não abandonar. O que muitas vezes acontece, que eu vejo muito, e até lá, né, eu trato com a minha esposa também, às vezes, por causa da dificuldade, por causa da luta com o filho, com a nora, com o parente, a gente tem a tendência de querer largar a mão, sair fora, deixar sozinho por conta própria. Isso não é paciência e longanimidade. Quem tem paciência e longanimidade, ele vai ensinando, educando na palavra de Deus com paciência, com ânimo bom, sabendo que vai dar certo, e vai esperando. Ele não chuta o balde e entrega logo. Não, faz o que quer e viva como quer. Não, não vai viver do jeito que quer e não vai viver errado. Se está debaixo da minha autoridade, se eu sou pastor, se eu estou pastoreando, por mais que a pessoa fique ali errando, por mais que a pessoa não cresça do jeito que eu gostaria que ela crescesse o mais rápido possível, assim como Deus queria que a raça humana se arrependesse antes dele trazer o dilúvio, que ele chamou Noé e falou: daqui 100 anos eu vou destruir com o dilúvio. E Noé passou 100 anos avisando aquela geração: Deus vai destruir com o dilúvio, Deus vai destruir porque vocês são rebeldes, porque vocês se desviaram de Deus, estão vivendo uma vida errada, vocês estão matando uns aos outros, estão vivendo em guerra, em conflito o tempo todo, que nem nós já estamos vendo aí, conflitos intermináveis. E Deus avisou aquela raça humana por 100 anos, Deus, através de Noé, o pregador do evangelho, da justiça, da salvação, pregou 100 anos, anunciando que ele ia trazer juízo. E ninguém se arrependeu, não teve um mísero humano que se arrependeu. O pai de Noé morreu no ano do dilúvio, provavelmente. Os parentes, o irmão de Noé não acreditou em Noé. Ele esperou. Ele não fez nada contra o seu irmão. Ele não brigou com o seu irmão. Ele não xingou o seu irmão. A sua irmã, a irmã de Noé, não acreditou em Noé. 100 anos Noé avisando a sua família. 100 anos Noé avisando as pessoas. Vai vir um dilúvio e vai acabar com tudo porque vocês estão vivendo errado. No dia do dilúvio, quem creu? O irmão de Noé creu? Não, não creu. Os sobrinhos de Noé creu? Não, não creu. As irmãs de Noé creu? Não, não creu. Os cunhados de Noé creu? Não, não creu. Só quem creu? Noé. Por quê? Porque Noé creu na palavra de Deus e passou 100 anos pacientemente esperando. Ficou animado. É daqui 100 anos? Não tem problema. Vou me animar, vou fazer a arca e vou salvar minha família. Ânimo longo. Esperar com paciência, sabendo que Deus tem o melhor. E no final, os 3 filhos, as 3 noras, as 3 noras e esposa foram salvos. Ânimo longo de Noé, com paciência, pregoador da justiça. Deus esperou, Deus teve muita paciência. E assim Deus quer que nós, nos nossos estresses, na nossa dificuldade financeira, qualquer problema, temos que agir com paciência e longanimidade. Também no ensinamento dos nossos filhos. Quantas e quantas mães abrem mão dos seus filhos? Você não deve abrir mão da educação e da correção nos seus filhos. Porque Deus não age assim. Porque o amor de Deus é amor ágape, é um amor de entrega. Você tem que se entregar em lutar pela vida dos seus filhos. Você tem que se entregar de verdade e ter paciência e longanimidade. E esperar em Deus. Insistir, não desistir dele. Só desista dele se ele morrer e não puder mais falar com você. Do resto, não desista. Fique firme. Você chama ele, corrige na palavra, fala, traga de disciplina. Mas não desista. Porque ele vai te trazer desgosto, amargura. Mas não desista.
Seja como Deus que não desistiu, Jesus que não desistiu. Todos os apóstolos fugiram, todos abandonaram ele, mas ele não desistiu. Até o Pai, no momento da cruz, abandonou e ele falou: Eli, Eli, lama sabachthani, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Jesus não desistiu da família que Deus deu a ele, mesmo no momento que ele teve que se tornar o pior ser humano que já existiu na face da terra. Jesus se tornou. Ele se tornou naquela cruz Isaías 53. Veja lá em Isaías. Vamos lá ver. Vamos ver lá. Isaías 53. O que que Deus... O que que Deus viu no seu próprio filho, fez o seu próprio filho padecer? Falando de Jesus, quem creu em nossa mensagem, quem creu na mensagem de Jesus, a quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo, Jesus, cresceu em sua presença como um tenro broto verde, como raiz de uma terra seca. Não havia nada de belo em sua não havia nada de belo e nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo, conhecimento que é o que é sofrimento mais profundo. É o sofrimento da ira de Deus recaindo sobre um pecador. Então, Jesus suportou o sofrimento mais profundo. O sofrimento mais profundo Jesus suportou em nosso lugar. O sofrimento mais profundo, demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. As nossas enfermidades, condenação eterna, sofrimento eterno, enfermidade no lago de fogo, onde o bicho nunca morre. A escuridão as trevas é densa, o sofrimento, a miséria, as chagas, as doenças, tudo que era para sofrermos lá, na eternidade, ele tomou sobre si as doenças eternas, as chagas eternas, o fogo eterno queimando. Jesus foi colocado nele todo esse sofrimento, no meu e no seu lugar. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. As nossas doenças foi colocada sobre ele. Doenças eternas, que era para sofrer na eternidade, foi colocado sobre Jesus. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. O povo judeu, quando via Jesus, pensava que ele está sendo... é por culpa dele, ele está passando por isso, porque ele é um maldito de Deus. Porque a lei dizia, maldito de Deus todo aquele que for pendurado no madeiro. Os judeus estavam olhando para ele dizendo castigo pela culpa dele. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Então Jesus foi esmagado. Paciência. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu o açoite para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus. Você deixou o caminho de Deus, ainda deixa até hoje, para seguir os nossos próprios caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Ânimo longanimidade e paciência. Foi levado como cordeiro para o matadouro,
como ovelha muda diante dos tocadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, ou deixar filiação, filhos. De sua vida ser cortada no meio do caminho. No meio do caminho, 33 anos, morreu. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça, era um homem perfeito, santo, e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo, fazia parte do plano de Deus esmagá-lo e causar-lhe de dor. Fazia parte do plano de Deus esmagá-lo e causar-lhe dor, que era a minha e a sua dor, que era para sofrermos no lago de fogo, no inferno eternamente. Jesus levou. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, muitos filhos, muitos como ele. Terá vida longa, ó, tá vendo? Longanimidade, terá uma vida longa. E o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vê tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados dele. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, por contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Então com isso nós aprendemos como nós, o cônjuge, marido e esposa, devemos ter um comportamento como o comportamento de Deus e de Jesus. Suportou todas as coisas, suportou nosso pecado. Então assim nós, os pais, com nossos filhos, nossos parentes, também devemos suportar com longanimidade e paciência, que é o que? Atributos comunicáveis de Deus. Então assim, com esse exemplo de Cristo, na cruz do Calvário, suportando todas as coisas, nós encerramos aqui a paciência e a longanimidade de Deus. Depois, nós vamos também vir. Amanhã nós faremos a misericórdia e o perdão. Então amanhã nós estudaremos isso aqui. A misericórdia e o perdão. Tá bom? Então fique com essa palavra. Se você crê e se você tem a certeza de que você quer ter uma família de fato abençoada, então creia em Cristo Jesus, confesse a sua vida, entregue a sua vida a Ele e tudo mais Ele fará por você. Ele vai transformar a sua vida, Ele vai fazer com que esse caráter comunicável de Deus venha fazer parte da sua vida e você venha ter uma família abençoada, uma família vitoriosa diante de Deus. Basta você crer e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, que está aberta a oportunidade para você também ter uma família vitoriosa. Porque você olha para sua família e só vê tragédia, só vê desgraça, só vê maldade, sofrimento, promiscuidade. Seus filhos numa completa derrota, vivendo no mundo, vivendo como o padrão do mundo, longe de Deus, não ama a Deus, não vai para a igreja com você, não segue Deus que nem você segue, não tem a fé que você tem. Isso é por falta de pastoreio, é por falta de leitura da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Então volte-se para Deus, volte-se para a palavra, leia a palavra de Deus e procure uma igreja que tem um pastor que ama você, ama a sua família e que ele vai amar a sua família a tal ponto de que, se for necessário, ele vai dar a vida dele para te proteger. Porque o pastor ideal, nós podemos olhar na Bíblia, é o pastor Jesus Cristo.
Mas podemos olhar outros personagens que também agiu com tanto amor, que deu a vida deles para pastorear o povo de Deus. Os profetas que se deram a sua vida para falar a verdade a respeito da palavra de Deus. Davi que enfrentou 2 vezes o gigante. Enfrentou 2 gigantes da família dos Golias. Ele enfrentou 2 gigantes para defender Israel, para defender o povo de Deus. E assim um pastor também tem que ser. Ele tem que dar a vida dele. Pastor que entra no ministério e não dá a vida pelas suas ovelhas, não é pastor. Não tem chamado de pastor. Pastor que não vá, que não vá nas casas, ou hoje com o advento da tecnologia, que marca com famílias para conversar através de uma mídia social, através de uma transmissão, que nem eu sou pastoreado pelo pastor Davi lá de Lambari, Igreja Bíblica de Lambari. Esse pastor que não faz isso, não é pastor, é mercenário, está somente trabalhando pelo dinheiro, e o que ele se preocupa é com a renda no final do mês no bolso dele. Tá bom? Eu vou encerrar isso aqui por aqui, vamos orar e vamos encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado pela sua instrução, obrigado pela tua palavra maravilhosa, obrigado por tudo isso que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que assistiu ou ouviu. Transforma a vida dessas pessoas, que essas pessoas possam crer de verdade e assumir um compromisso com o Senhor agora de que vai mudar a situação da sua família. Todos os irmãos, por todo esse Brasil, em todas as igrejas. Senhor, abençoa essas famílias, esses homens que vão tomar o compromisso de refletir o caráter do Senhor na vida deles, começando pela paciência, longanimidade. Abençoa esses homens, Senhor, coloca neles o teu caráter, através do seu Santo Espírito. Ajuda, Senhor, eles se arrependerem de seus erros, de seus pecados e tomar um compromisso sério com o Senhor na família deles. Em nome de Jesus, ó Pai amado, Pai querido, faça isso, Senhor. Guarda o nosso país, a nossa nação. Abençoa o Brasil, abençoa essa nação, abençoa todas as famílias da terra. Para louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por você ficou aí até agora. Não se esqueça de dar o joinha, o like, se inscreva no canal, programa Palavra Viva, quando dá para ser diariamente, trazendo aqui um discipulado, uma exortação e a palavra de Deus, para que você venha entender e compreender a vontade de Deus completa para a sua vida. Então, por isso eu peço para você, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais vidas sejam impactadas. Então aqui, né, eu vou encerrar o vídeo. Esse é o vídeo 2 dessa série de entendimento do caráter de Deus em nossa vida.